Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, amigos da TV Mundo Maior. Começa agora o programa Ciência e Espiritualidade. Hoje nós vamos falar sobre temas relacionados à vida animal, como a adoção, alguns tratamentos específicos e também a eutanásia de animais. Para isso, estou com o veterinário Vinícius Pérez, que também é coautor do livro Uma Medicina para o Novo Milênio e também é coordenador do Núcleo de Veterinária do Departamento da AME Brasil. Bom, Vinícius, muito obrigada por estar aqui no Ciência e Espiritualidade. E, bom, nossa vida hoje, né, é bem permeada, né, pelos animais, pelos bichinhos de estimação, e se nós não temos, conhecemos alguém que tem, não é mesmo? Sim. E a gente vê muito a questão, né, de várias ONGs, né, para a adoção de animais, né, porque tem muitos animaizinhos que necessitando de um lar. Então, como a gente vê que tem muitos animaizinhos, né, nessa situação precisando de um lar, em contrapartida, teria alguma forma para evitar o nascimento desenfreado desses animais? O nascimento e o abandono, né, Giovana? O abandono, bem pois é. interessante. Tem sim, é bastante importante a gente conversar sobre isso. Primeiro é importante a gente entender, Giovana, que o abandono ele é um problema de saúde pública. Não é só uma questão de eu ter afinidade, gostar de gato e cachorro e ter dó de gato e cachorro, ele é um problema de saúde pública. A gente pode dizer que o abandono ele é uma doença da nossa sociedade e uma doença com altas taxas de mortalidade, não só para os animais, mas para os seres humanos também. Porque se a gente for pensar que esses animais abandonados, eles podem ser reservatórios de doenças que podem ser transmitidas às pessoas, como a raiva, por exemplo. Esses animais também podem causar direta ou indiretamente acidentes, acidente de carro, mordedura. Então é um problema realmente a ser enfrentado pela sociedade. Para a gente trabalhar isso, a gente vai se embasar principalmente em 4 pilares aí, começando por uma educação em saúde adequada da população para o que a gente chama de guarda responsável. Então é ensinar as pessoas a saber criar de forma responsável o seu animal de estimação, reduzindo impactos negativos aí para a sociedade, conhecer também o comportamento das espécies para diminuir abandono, por exemplo, por problemas comportamentais. Outra coisa que a gente precisa pensar é o fomento à adoção de animais em canis públicos, por exemplo, em contrapartida aí à compra de animais de raça, né? Então fomento à adoção e uma prevenção do abandono. Esses dois aí a gente consegue principalmente através de políticas públicas, medidas legislativas, a exemplo da Holanda, que recentemente foi anunciado aí o primeiro país que não tem animais abandonados nas ruas. Eles conseguiram isso com leis bastante rígidas, taxas para a compra de animais de raça, multas contra o abandono. E por fim, aí sim, como você comentou, a prevenção de nascimentos desenfreados através da castração. Mas é importante a gente saber que a castração por si só não resolve o problema, é todo esse conjunto de medidas aí que reduz o abandono. Quando a gente fala em castração, né, alguns donos têm alguma reserva em relação a esse procedimento. Essa castração, ela pode desenvolver algum problema futuro no animal? Olha, a castração ela é totalmente benéfica para os animais de estimação, para a família de modo geral, para a sociedade como um todo. Atualmente a gente tem aí técnicas cirúrgicas e anestésicas extremamente avançadas, de modo que isso não oferece mínimo risco, não oferece dor para o animal, então é um procedimento bastante seguro para o animal. Ela é uma medida bastante efetiva para controle populacional, como a gente comentou, né? Salvo em alguns países europeus, por exemplo, onde existe tanta política pública bem feita e conscientização dos animais, e nesses casos a castração não é indicada como medida de controle populacional, mas mesmo nas situações onde a gente não precise fazer a castração com o objetivo de controle populacional, ela é bastante importante para a saúde do animal também. A castração ela previne aí a ocorrência e a incidência de tumores de mamas nas fêmeas, infecção de útero, tumores no ovário,
nos machos, tumores no testículo e na próstata. Então, o animal castrado ele ganha aí tempo de longevidade, expectativa de vida por prevenção de problemas. Há algumas pequenas ressalvas, alguns estudos mostram que a cadela castrada mais cedo pode, aí, por não ter um desenvolvimento adequado da parte sexual, desenvolver às vezes um problema urinário, ter mais ocorrências de infecções urinárias. Isso é uma incidência muito baixa. Se isso é uma preocupação, o fato de não castrá-la antes do primeiro cio, esperar o primeiro cio e depois castrar, já resolve isso também. Então, são só benefícios aí da castração sem contraindicações. É uma informação muito importante, né? Porque tem muita gente que evita, né, esse procedimento achando que realmente vai ter tumores, que vai acontecer. Existem muitos mitos, né? A gente coloca também muito da nossa visão humana sobre o animal. Então, coitada da gatinha, não vai ser mãe. Então, a mulher tem a coisa, né, de que quer ser mãe e passa isso para o animal, de que, com essa coitadinha, nunca vai ter o filho. Então, ou então tem gente que tem a falsa ideia de que há necessidade de ter uma cria antes de castrar a fêmea. São mitos que a gente nem sabe dizer muito bem aí por onde começou, mas que a gente sabe que vão se perpetuando, mas a gente sabe que não tem fundamento e, na verdade, são só benefícios aí para a castração. Certo. Bom, na questão da adoção, tem algum animal que é mais facilmente adotado que outros? Com certeza. Acho que até se assemelha um pouco, talvez, com a questão de adoção de crianças, né? Então, assim, são sempre os mais novinhos, né? O pessoal não quer adotar animal adulto, há ainda uma resistência em adotar cachorros, gatos pretos, os velhinhos, os que têm alguma limitação. Então, o pessoal sempre quer o filhotinho, de preferência que se pareça com alguma raça, o que é um equívoco, né? Porque há muitas vantagens em se adotar um animal adulto, por exemplo, que você já sabe o tamanho que ele vai ficar, você já conhece o comportamento, ele já é minimamente treinado, então você vai minimizar aí surpresas que podem vir quando você adota um filhote e não sabe como é que vai ser daqui a uns meses. A questão comportamental dos animais, ela tende a se fixar quando exatamente? Olha, os comportamentos que mais incomodam as pessoas, geralmente são comportamentos determinados por hormônios sexuais, então comportamento de marcação de território ou de agressividade, ou o próprio comportamento sexual. A puberdade, ela varia aí de animal para animal, tem uma variação individual. Ela pode começar nas fêmeas mais precocemente aos 6 meses de idade, até os 2 anos de idade. Em geral, ali entre 9 meses e 1 ano de idade. E nos machos também é o período que a puberdade se desenvolve e aí começam os comportamentos relacionados aos hormônios sexuais. Certo, e aí que a gente vê como é que vai ser mais agitado, mais calmo? Outras questões não são determinadas por hormônios sexuais, né? Aí você tem a índole do animal que você pode já perceber desde cedo. Um animal mais agitado ou mais calmo, desde filhotinho, você já pode ter indícios aí desse comportamento futuramente. Mas também tem o histórico do que esse animal passou na vida, que vai determinar, às vezes, se ele é mais assustado, se ele é mais reativo, se ele interage mais ou menos com as pessoas. Maravilha. Bom, Vinícius, a gente vai fazer um breve intervalo e voltamos já já.